Dando continuidade às matérias aqui do Virtual News nesse dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, a gente traz uma matéria da organização em celebração dos Zumbi dos Palmares do Dia da Consciência Negra. Vamos à matéria. Fundação Palmares organiza celebrações em área de Quilombo de Zumbi. Cenário do Quilombo que mais simbolizou a resistência à escravidão no Brasil, a Serra da Estrela, em Alagoas, voltará a celebrar o Dia da Consciência Negra. Nesta segunda-feira, dia 20, o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, em União dos Palmares, Alagoas, abrirá uma série de solenidades pelos 323 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares e pela valorização da cultura negra. Promovido pela Fundação Cultural Palmares, o evento começa às 10 horas, com discursos de representantes da sociedade civil. Ao longo de 3 horas e meia de evento, haverá apresentações musicais intercaladas com discursos de autoridades. Estão previstas as falas do prefeito da União dos Palmares, Aresque Freitas Júnior, e do presidente da Fundação Cultural Palmares, João Jorge Santos Rodrigues. Além do aniversário do assassinato de Zumbi dos Palmares, o evento celebra os 20 anos do lançamento da Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, lançada na Serra da Barriga pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. A política é considerada um marco da liberdade pelas comunidades negras e foi lançada 8 anos antes do Dia da Consciência Negra, instituído na Lei 12.519, de 10 de novembro de 2011. Dia da Consciência Negra, celebrações acontecendo em todo o Brasil, principalmente no estado de São Paulo. A gente teve algumas organizações, alguns eventos acontecendo aqui na nossa cidade. Sobre essa data, Reginaldo. Eu acredito que a data que nós comemoramos hoje, ela sempre deve trazer a reflexão para a sociedade como um todo. Quando a gente pensa que a gente está evoluindo um pouco, a gente se depara com notícias escabrosas, não é? Eu entendo que qualquer pessoa minimamente civilizada, ela deveria reagir com asco a qualquer notícia em que um outro ser humano é tratado com indiferença por conta da condição da sua pele, seja ela, né? E a gente vê que isso ainda as pessoas fazem de forma natural. E aí a gente se pergunta quanto tempo ainda essa sociedade precisa para evoluir no aspecto de entender que a humanidade está naquilo que ela consegue produzir, está na sua criatividade, está na sua proatividade, está na sua condição de oferecer àquela coletividade condições de crescer enquanto sociedade, né? E a gente tem visto aí o quanto o brasileiro, e aí é outra coisa que a minha reflexão muitas vezes dá uma bugada na cabeça, né? É saber que nós somos uma nação de pretos, pardos, mulatos, não é? A grande maioria, não é? E aí você vê que uma minoria branca ariana acha que deve ainda impor a cor da sua pele sobre o outro, não é? E aí isso faz com que mostre para a sociedade brasileira que essa reflexão ainda está longe de chegar no fim, não é? E aí a importância, não é? Eu fico triste que isso se tornou inclusive um modus operandi da própria organização social brasileira, as datas acabarem cooptando não é o momento mais forte de reflexão dessas questões, questão do índio, questão do negro, questão da mulher, não é? E aí não é só isso. E aí os outros momentos, né, da vida social, elas acabam esquecendo que isso é uma luta diária, né? E constante. Né? E constante. Então, talvez, é claro, a data é importante existir porque eu preciso de um marco, não é? De um pontapé que faça a gente, essa questão, essa reflexão girar, não é? Se não houver essa data, aí a questão realmente acaba sendo esquecida. Então, a importância das datas é essa, não é? Não é que ela é o único momento de se refletir.
Ela é aquele motor que não faz a sociedade esquecer que aquele assunto precisa ser discutido constantemente, diariamente, para a evolução da própria da sociedade e para o respeito humano, não é? Para o respeito do outro, não é? Isso é importante, isso a gente tem que incorporar, isso a gente precisa absorver, não é? E fazer parte da minha existência. Nós somos aquilo que somos e, sendo aquilo que somos, nós construímos uma sociedade forte, uma sociedade desenvolvida, uma sociedade melhor para todos e todas. Enquanto essa consciência ela não for absorvida pelas pessoas, a gente vai continuar brigando com o que é inimaginável, não é? Inimaginável. Né? Porque eu, às vezes, me deparo com coisas, não é, que eu digo, não é possível que aquilo aconteça, que a pessoa pense, não é, que aquilo é normal, não é? Que aquilo é normal, que aquele tratamento dado é normal. Ju? São tantos os contextos que a gente fica até assim pensando, por onde eu vou abordar, por onde eu começo, né? Porque de fato é um dia de celebração, até na matéria é comentado, né? Um dia de celebração pelo assassinato de Zumbi. Eu prefiro dizer que é pela vida que Zumbi nos deu na sua luta, né? A partir do seu exemplo, da sua luta, ele, Dandara e todos aqueles que ancestrais meus, seus, que se dedicaram seja na luta, seja muitas vezes até na aceitação das condições que existiam naquele momento, para que a população negra se permanecesse. Lembrar que vieram reis, rainhas, grandes autoridades que eram de África e que chegaram aqui e foram escravizados. E aí pensar um país que manteve uma população escravizada por mais de 300 anos, isso precisa, se de fato em 300 anos enxergou-se a população negra neste lugar, depois da abolição da escravatura, o dia seguinte, essa população foi colocada onde? Quais foram as condições que foram dadas à população negra para que ela continuasse, né, para que ela tivesse autonomia? Na verdade, toda a população, grande parte dos trabalhadores, dos escravizados, se tornaram trabalhadores das próprias fazendas, foram para as favelas, porque foram para as margens das cidades construir as favelas, porque não tinham onde morar, não tinham onde trabalhar. E isso foi formando a sociedade brasileira hoje. Acho que a primeira questão que o Dia da Consciência nos traz hoje é da gente refletir, comemorar sim todas as conquistas que o povo negro teve. Tanto os homens quanto as mulheres, todas as leis que nos protegem, o Programa Nacional de Enfrentamento ao Racismo, à injúria racial, que hoje é crime no país. Tanto o racismo como a injúria racial são crimes no nosso Brasil. Então a gente precisa olhar a legislação com respeito, que deve, e entender que essa é um tipo de situação que não pode mais existir, mas que, para além disso, que a gente comemore as nossas conquistas, né, André? A gente precisa refletir sobre essa sociedade que não permite que o negro acesse os espaços de poder. A gente tem aí uma dificuldade enorme ainda de ver os nossos negros e negras nas faculdades, alçando cargos de grande, né, de grande decisão, justamente porque sempre foram colocados às margens da sociedade. Então, acho que a cada vez mais a população negra tem se unido, se mobilizado para ter e garantir esse espaço. A luta continua e sempre vai continuar, porque o Brasil tem uma dívida histórica com a população negra, assim como também tem com a população indígena, com os povos originários do país. E eu acho que só a gente debatendo muito, falando muito, e principalmente incluindo a população no seu geral, nos debates com relação à política da comunidade negra, é que a gente vai avançar nesse processo de consciência. O país precisa entender e aceitar que é um país racista. E a partir daí, o que a gente pode fazer para minimizar esses impactos e fazer com que a sociedade nos olhe de uma forma na igualdade de oportunidades, de trabalho, de consciência. Enfim, é um dia que pra gente mexe muito. Eu falei muito porque é um tema que todos os dias a gente sente na pele, principalmente quando você está na base da pirâmide, né? Principalmente quando a gente olha a estrutura da nossa sociedade e a gente se reconhece ainda nessa base, sem alçar os espaços
acima, né? Então a gente precisa muito refletir a importância da população negra na construção política, cidadã e econômica do Brasil. Eu acho que é bem isso que você trouxe, Juliana, suas falas são bem colocadas, Reginaldo. Eu acho que realmente é uma data que a gente precisa marcar essa situação, marcar essa reflexão, mas precisa se discutir todos os dias. Como a Juliana disse, Zumbi viveu, na verdade a gente comemora a morte de Zumbi, mas por uma conquista, porque foi a partir dali, muito antes, quase 200 anos antes da Lei Áurea ser assinada, Zumbi já lutava junto com Dandara, junto com outros negros, pela libertação desses escravos. Então a gente tem todo um histórico, e são históricos que não são lindas histórias, né? São histórias, eu sou um exemplo disso, de saber que a história do negro no Brasil, ela não faz parte de uma educação, hoje em dia até que sim, mas quando eu estudava ela não fazia parte de uma educação formal. Eu vim descobrir sobre a história do negro já adolescente, já adulto, eu vim me envolver com as reflexões negras ainda mais tarde, então eu acho que ainda há tempo, ainda é momento. Eu vou puxar um pouco o tapete da nossa sociedade, principalmente da nossa comunidade, porque a gente percebe que existiram durante essa semana, alguns eventos acontecendo, são eventos esporádicos e são eventos que foram montados ou criados por grupo de amigos, por instituições pessoais, instituições particulares, enquanto o poder público, até teve um evento que o poder público publicou aí semana passada, que veio muito em cima, um evento de homenagem a Zumbi dos Palmares, e algumas pessoas receberam o troféu. Não tenho nada contra, mas existe todo um parâmetro, existe toda uma lei que define o porquê que aquela pessoa está recebendo o troféu Zumbi dos Palmares, mas eu não estou aqui para causar, realmente eu estou aqui para debater, e eu acho que essa é uma data que merece reflexão, é uma data que a gente tem que exaltar todos os dias, é uma data, como a Juliana trouxe, uma coisa que eu bato o tempo inteiro, Reginaldo, que a gente precisa ter mais pessoas negras nas esferas de poder, principalmente nos poderes políticos. Nos econômicos, a gente ainda não está discutindo essas relações econômicas do país, mas a gente tem um poderio muito grande, porque o levante econômico desse país, e principalmente de várias outras nações aconteceram por conta do negro. Então, fica aí essa reflexão, fica aí esse feliz Dia da Independência para todas as pessoas, porque a gente também entende que o colorismo é uma forma de empatia, uma forma de abertura e principalmente uma forma de cidadania. É isso. A gente precisa cada vez mais entender essa nossa participação no processo do Estado brasileiro, na construção das relações entre brancos e negros, que a gente coloque toda essa discussão a serviço da sociedade. Eu não posso só dialogar com quem é igual a mim. Eu preciso ir para além, se a gente está falando aqui em fazer essa reflexão mais forte sobre o que estrutura o racismo no país, porque é isso, gente, o racismo é estrutural no Brasil, não é algo que é particularizado de uma pessoa X para a pessoa Y, ele está na estrutura. Quando eu não dou condições mínimas para essa população negra viver nas mesmas condições, é claro que eu estou fazendo uma separação. É claro que eu estou colocando à margem da discussão política, da discussão econômica, da vivência do país. Então é essa questão que a gente precisa fazer. E aí quando eu penso muito, eu olho muito para mim nesse contexto, porque sou uma mulher negra. E dentro desse contexto, nós, mulheres negras, estamos na base da pirâmide social. São as que têm menos condições de trabalho, são as que têm um atendimento médico precarizado. Quantos e quantos casos aqui a gente já ouviu de mulheres negras que vão para o parto e não tomam anestesia adequada, não tem um atendimento médico adequado, porque entende-se que o negro suporta a dor. Que isso? Né? Então a gente precisa eliminar todas essas questões para avançar. E entender que, muito embora nós estejamos na base da base, são as mulheres negras que produzem aí, no campo da informalidade, diversas oportunidades de trabalho, que trabalham no artesanato, que trabalham na gastronomia, que trabalham nas suas comunidades, agitando e discutindo socialmente melhorias para os seus bairros. Então essa talvez seja a maior questão. Como que nós mulheres, participamos desse processo da cidade, do Estado, com igualdade de direitos, com espaços
são as mulheres que são mais vitimadas pela violência, seja principalmente psicológica, Sim. física, psicológica, enfim, sejam todos os casos de violência, a mulher negra está sempre nos maiores índices. Os homens negros, os negros são os mais assassinados pela polícia. A gente precisa refletir. Caracterizou-se no Brasil um estereótipo para quem é que faz, quem está no lugar da marginalidade. Isso não pode. A gente precisa avançar. Eu acho que já deu, né, Reginaldo? Eu acho que esse tipo de pensamento, a gente precisa realmente entender que essas reflexões vêm para principalmente acabar com esse tipo de pensamento na sociedade. Mesmo. Ela precisa dar uma chacoalhada na sociedade e fazer entender que a mudança ela é necessária e ela começa de cada um de nós. De cada um de nós, e que a gente possa realmente ter nesse contexto o apoio dos nossos governantes para realmente disseminar esse tipo de reflexão na sociedade. Virtual News desse dia 20 de novembro vai ficando por aqui, 11 horas e 46 minutos. A gente se estendeu pra caramba, né, Juliana? Incrível! Obrigado, Reginaldo, por nos presentear com a sua fala, com a sua reflexão sobre o assunto. Eu que quero agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês, com o pessoal, esse programa especialíssimo, né, do dia 20 de novembro de 2023. Gratidão mesmo por estar aqui com vocês. Juliana, parceira, amiga, muito obrigado. Uma felicidade imensa estar nessa segunda-feira aqui participando do Virtual News, esse programa que eu tenho um carinho imenso a todo o trabalho que o Márcio Chaves faz na comunicação aqui na nossa cidade, junto com a filha dele, a Maria Clara, e com esse querido, porque o Reginaldo é um querido nosso, né? E o André, não preciso nem dizer da nossa amizade, da nossa parceria, do respeito que tem. Então é uma alegria a gente poder, nesse dia 20, estar aqui colaborando com o trabalho que o Márcio faz na comunicação e na entrega das principais manchetes, matérias, notícias para você que está em casa nos assistindo. Uma felicidade dividir esse espaço com você, meu irmão. E sigamos. Felicidades a vocês. Reflitam, pensem e colaborem com a construção de uma sociedade mais justa que inclua todos. Sejamos brancos e negros.